Olá, boa tarde. É, Bom, vamos começar. Eu sou. Tá todo mundo ouvindo bem? Quem está já aí de fone? Essa, essa dinâmica é uma dinâmica desafiadora para a gente aqui também, né? Essa coisa, principalmente uma pessoa assim como eu, da área de gente, né? Essa coisa da interação, super importante, mas vamos lá, vamos no desafio tecnológico aqui. Bom, eu sou Alessandra Cavalcante, sou voluntária aqui na BRH, tenho uma trajetória aí, né, de mais de 25 anos como executiva em recursos humanos, hoje sócia cofundadora da Go Human, enfim, e tenho me debruçado sobre esse tema de saúde mental, de culturas tóxicas, enfim, há muitos, pelo menos nos últimos 3 anos, cada vez mais. E estou tendo aqui o prazer de estar com essas três mulheres incríveis, né, que eu vou apresentar muito rapidamente, mas acho que é um painel sensacional que a gente conseguiu montar. Então, a Kátia Tokoro, aqui do meu lado, então, conselheira, uma especialista na área de sustentabilidade, de inovação. A gente vai poder aprender muito com a Kátia. Cristina Pinho, também conselheira, presidente do conselho, né, do Instituto Luísa Pinho Sartori. Cristina tem também uma trajetória aí, é uma defensora da causa de diversidade. Então, a gente também tem uma oportunidade de trazer esse viés, e, claro, isso também se debruça, né, e também está sustentado ali no ISG. E Tânia Almeida, aí, fundadora do Mediare, uma especialista, principalmente em soft skills, e que tem um trabalho maravilhoso dedicado a esse tema. Então, a gente vai conversar bastante aqui, esse nosso painel, para entender o papel dos conselhos de administração nessa formação de ambientes mais saudáveis, ou seja, como é que o conselho pode, e se ele influencia também, culturas saudáveis. E aí eu queria começar, talvez perguntando aqui para a Kátia, se a Kátia puder contextualizar, eu acho para colocar todo mundo, né, no mesmo patamar. Qual é o papel da governança? Né? Qual é o papel da governança, conselho, como é que são as estruturações, comitês, enfim. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a governança, vocês conhecem, qual a familiaridade de vocês com governança? Alta, baixa, média? Grande, média, pequena. Bom, então a gente vai voltar um pouquinho à gênese da governança, né? Então a governança ela surge, a governança corporativa. A gente fala de corporativa, parece um nome pomposo, né? Mas na verdade a governança ela vale para qualquer tipo de empresa. Então, qualquer empresa, desde aquelas empresas que não tem nem CNPJ constituído. Então, quando a gente pensa em governança, ela vai amadurecendo também de acordo com os estágios de amadurecimento das empresas. E ela surge porque quando a gente pensa num ambiente corporativo, é um ambiente que tem várias partes interessadas envolvidas. Então, você tem os colaboradores, você tem os clientes, você tem sociedade, tem governo, tem, eventualmente, agência reguladora, tem fornecedores, né? Então, são tantas partes envolvidas no ecossistema que envolve esse ambiente corporativo que a governança ela surge, né, para acomodar esses interesses que são interesses não necessariamente convergentes. Né? Então, daí surge a governança, que é um sistema, na verdade, que serve para acomodar os melhores interesses aqui desses diferentes stakeholders ou partes interessadas. E quando a gente fala de governança, a gente tem várias instâncias e uma delas que a gente vai explorar um pouquinho hoje é de conselhos. Né? Conselhos de administração, alguns conselhos consultivos, né? E a gente também tem uma outra instância que é super relevante nesse tema, que são os comitês que assessoram os conselhos. Então, para as empresas abertas, é muito comum você ter o comitê de auditoria, que é um comitê que assessora o conselho de administração, e outros tipos de comitês, como o comitê de sustentabilidade, de capital humano, de gestão de riscos, de inovação, de tecnologia, de capital humano, enfim. Então, são vários tipos de comitês que também assessoram esse tipo de o conselho como um dos principais órgãos aqui de governança. Então, isso aqui a gente vai explorar um pouquinho, mas a gente queria trazer um pouco do conceito de governança, né, e o papel do conselho. E aí também, Cris, fica super à vontade para complementar aqui, porque aqui a ideia é que seja um bate-papo, né, e a gente quer também, na medida do possível, interagir com vocês.
E aqui hoje a gente vai aproveitar para conversar com vocês com muito mais profundidade o papel do conselheiro na agenda importante que a gente vem discutindo. Então, discutir o conselheiro, como é que ele pode, então, influenciar o ambiente da própria empresa, como é que o conselheiro pode ajudar a empresa a seguir o seu processo na sua agenda ambiental, social e de governança, e como que ultimamente, né, então o conselheiro ele tem sido muito demandado a atuar de forma independente, de forma que ele possa realmente contribuir para a perpetuidade daquela empresa, para a sustentabilidade da empresa. Então, o papel dos conselhos, eles vêm mudando ao longo do tempo. Como a Kátia falou, tem tido um amadurecimento, não só o amadurecimento dos conselhos, a depender da fase da empresa, mas também da governança no país. Então, isso também é importante de se entender. Por que a gente vem falando tanto sobre isso? Porque também os conselhos e a governança do país também vem amadurecendo e tendo uma importância bastante grande para a evolução e o processo de sustentabilidade das empresas. E só para complementar, quando a gente fala de conselho, missão do conselho, a gente está falando de proteção e valorização da organização. O conselho serve à organização. Estamos falando de otimização do retorno do investimento no longo prazo e também do equilíbrio dos anseios dessas várias partes interessadas, né? Então, essas são as principais missões aqui de um conselho. Bom, então vamos lá, vamos começar aí falando... Vamos falar um pouco assim de cultura saudável versus cultura tóxica. E aí eu fico com uma curiosidade, né? Como é que o conselho consegue... A gente sabe que reputação tem tudo a ver e que o conselho está de olho na reputação das organizações, né? Mas assim, como é que o conselho consegue identificar que algo não vai bem, né? Que algo pode começar a comprometer a reputação dessa organização? Como é que isso funciona? Bom, eu não vou dizer que as pesquisas não ajudam, mas só elas não vão te dar. As pesquisas que você faz de ambiência nas empresas, não é isso que vai te dar a resposta para o conselheiro, ou muito menos para o conselheiro saber como é que as coisas estão ali. São vários fatores que determinam ou podem ajudar um conselheiro a perceber se haverá um problema ou não. Então, por exemplo, se você tem o comitê da auditoria, o próprio comitê de auditoria, ele é o responsável também por receber, fazer as análises junto com os responsáveis pelos recursos humanos e outros. Canal de denúncias, por exemplo, se funciona, como é que está o grau de transparência disso para o conselho, né? Então, são vários elementos que contribuem para que você tenha uma relação de confiança e transparência da administração com os empregados. E o conselheiro ele pode perceber isso à medida em que ele vai recebendo os inputs dos comitês, do comitê de auditoria, de como está o canal de denúncia, como é que estão como é que está a pesquisa com relação da empresa para fora, da empresa para dentro. São vários fatores. Mas uma coisa que realmente é muito importante, e às vezes os conselheiros esquecem, e que eles podem fazer com bastante frequência, é caminhar pelo site. Então, conversar com as pessoas. Nenhum conselheiro é proibido de fazer isso. Então, ele pode realmente caminhar, olhar, conversar com os gerentes, conversar com as pessoas. É claro, ele vai avisar ao CEO que ele vai fazer isso e tal, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que a gente, às vezes, perde e fica preso só naquela sala de conselho, e a gente perde, então, essa percepção. É importante que o conselheiro esteja sempre atento a isso. Muito bom. E, Tânia, pensando aqui, né, nessa fala que a Cris acabou de trazer, né, esse papel, quer dizer, o conselheiro ele não é proibido de andar na organização, de circular, e você tem um papel aí importante, você tem feito mentoria aí, né, com executivos muito nessa linha, até desenvolvendo soft skills. O que você traz, assim, queria ouvir você, essa perspectiva de como é que desenvolver um pouco esse olhar, que tem um olhar que ele vai além um pouco do compliance aqui, né? Que é um olhar aí mais até subjetivo, né? Como é que você tem feito isso, ou o que você pode trazer para a gente aqui? Primeiro, compartilhar com vocês a minha área de atuação. Eu venho da medicina
Eu sou aqui parte da interdisciplinaridade desse painel. A minha experiência não é como conselheira, a minha experiência é como uma profissional que auxilia processos de diálogo em todas as instâncias da governança. E esse trabalho é que me levou para esse lugar também de mentoria com os diferentes níveis da governança para pensar essas agendas e especialmente o tema que é o tema dessa pergunta, que é a cultura tóxica ou a cultura saudável. Na medicina eu gostava muito da fisiologia, porque a fisiologia ajudava a entender por que o adoecimento acontece, por que a saúde acontece. E eu tenho a boca torta por esse cachimbo de pensar como é que a gente constrói culturas tóxicas e como é que a gente constrói culturas saudáveis. Então, queria ir um pouquinho por esse caminho, porque assim como nós somos construídos socialmente, nós construímos o ambiente social que a gente vive. A cultura tóxica, foi criada por nós, a partir de um sistema de crenças cartesiano, que entendia as empresas e o ser humano como máquinas, visando resultados, e por isso existe um filme que é muito interessante, quem não viu, por favor, chama-se Tempos Modernos, de um homem chamado Charlie Chaplin, e que ele representa o homem como uma máquina, produzindo, chegou lá, volta, produz, e assim nós acreditamos que era a forma melhor de conviver. O nosso olhar estava absolutamente voltado para os resultados e, a partir desse pensamento, nós inauguramos a burocracia, nós inauguramos os sistemas de controle, as recompensas pela produção, né? E as punições pela não produção. E a gente não percebeu que essa máquina não funcionava assim, porque ela podia se esgotar, e se esgotando era um efeito reverso na própria produção, né? Então, conversando com todas essas instâncias da governança, eu vejo que essa construção é uma construção que está sendo colocada à prova e está sendo questionada, essa forma de pensar o ser humano nas empresas e de pensar os resultados. Então, o nosso olhar hoje se volta, e no trabalho com a mentoria eu vejo isso, né? As pessoas que estão no fronte desse pensamento, elas adoecem, porque não se performa do jeito que a cultura espera. É preciso produzir, e quando eu percebo que eu não dou conta ou que eu não atendo a essas expectativas, eu demonstro isso com a minha saúde mental e com a minha saúde física, né? Então, assim como nós construímos esse ambiente, a gente pode desconstruir, né? Desconstruir é uma expressão de um filósofo chamado Derrida, que trabalhava com textos literários, e a ideia de deconstruir dele não era destruir. A ideia de deconstruir era entender como foi construído, como se a gente fosse tirando tijolinho, para entender como aquela construção foi feita. Então, se a gente entende que assim a gente constrói os ambientes tóxicos, a gente precisa, para desconstruir, andar na contramão dessa história e colocar o ser humano no centro da nossa atenção, né? E no centro do nosso investimento. E esse tem sido parte do trabalho com essas diferentes instâncias da governança, desconstruir essa ideia que, às vezes, os atores dessa cena percebem que precisam fazer diferente, mas o cenário ainda não permite fazer diferente, né? Então, tem uma tensão aí a ser administrada entre aqueles que veem nessa mudança a saúde, mas aquilo que o ambiente pede,
que eles coordenem ou deem conta em termos de resultado. E essa tem sido uma das tensões desse trabalho de mentoria com todos esses atores da governança corporativa, né? Muito bom, muito bom. E aí, isso que eu vi, né, Kátia e Cristina, né, pensando nesse desafio, como é que é ir além do compliance, né, nessa questão? E hoje mais cedo a gente estava, né, no mesmo painel lá falando sobre integridade, ouvindo, né, falar sobre integridade. Depois a gente ficou conversando um pouco. Enfim, como é que é realmente quebrar um pouco essa barreira e talvez tocar nessa coisa do humano, né? Eu acho que a Tânia já trouxe para a gente aí uma sinalização muito do trabalho dela, mas eu queria ouvir no papel de vocês. Como é que vocês, como conselheiros, em diferentes